Imagine acordar um dia, olhar pela janela e perceber que o seu bairro inteiro está sumindo. Não por conta de uma enchente nem de um deslizamento, mas porque as pessoas estão indo embora, em massa. É isso que está acontecendo em Natal. Mais de 50 mil pessoas já deixaram a cidade nos últimos anos. Uma cidade que sempre foi sinônimo de sol, praia e qualidade de vida. Agora vive um dos maiores êxodos urbanos do Brasil. Enquanto João Pessoa, Teresina e São Luís continuam crescendo, Natal está encolhendo, e de forma preocupante. Mas o que está levando tanta gente a ir embora? Quais os problemas estão por trás dessa fuga? E o mais importante, ainda dá tempo de reverter esse cenário? Enquanto o Brasil como um todo cresceu 6,5% no período de 2010 a 2022, Natal foi na contramão. Foi uma das poucas capitais brasileiras a perder habitantes de forma tão expressiva. No ranking nacional de redução populacional entre as capitais, Natal aparece logo atrás de Salvador, que teve a maior queda, e fica praticamente empatada com cidades como Belém e Porto Alegre, que também tiveram perdas significativas. Para entender o tamanho do problema, vamos olhar os números com calma. Em 2010, a capital potiguar tinha cerca de 803 mil habitantes. Já em 2022, esse número caiu para aproximadamente 751 mil pessoas. É como se um bairro inteiro tivesse feito as malas e ido embora. E por que isso tudo chama tanta atenção? Porque historicamente as capitais sempre foram polos de atração de pessoas. Gente do interior de cidades menores que migra em busca de trabalho, estudos, serviços e saúde. A lógica era que as pessoas vinham para Natal. Agora a realidade virou o contrário, cada vez mais gente está saindo. Claro, existem fatores naturais que ajudam a explicar um pouco dessa estagnação. Menos nascimentos, famílias menores, população envelhecendo. Mas só isso não justifica a perda de mais de 50 mil habitantes. O dado mais preocupante mesmo é o da migração de saída. Ou seja, o problema não é só que Natal está crescendo menos, é que ela está de fato encolhendo, mais gente saindo do que chegando. E é justamente por isso que os especialistas têm chamado esse fenômeno de um verdadeiro êxodo urbano. Mas de fato, quais são os problemas que explicam esse encolhimento? Se tem um problema que aparece em quase todos os relatos de quem decidiu sair de Natal, é esse. O custo de morar na cidade ficou pesado demais. Nos últimos anos, os preços dos imóveis e dos aluguéis dispararam. Segundo especialistas em mercado imobiliário local, o valor médio do metro quadrado em Natal é um dos mais altos do Nordeste, principalmente nas regiões mais centrais e bem estruturadas. Isso sem falar no custo dos terrenos, que subiu bastante por conta da limitação de espaço urbano para a expansão. A cidade tem uma geografia que trava um pouco o crescimento horizontal, e com menos áreas disponíveis, o preço naturalmente sobe. Segundo o levantamento de portais como o OLX, alugar um apartamento em bairros como Lagoa Nova, Tirol e Petrópolis pode passar facilmente dos R$ 2.000. Em alguns casos, há imóveis de médio padrão sendo ofertados por R$ 2.500, R$ 3.000 e até R$ 3.600. Segundo o Silvio, engenheiro especialista do setor imobiliário local, a insuficiência habitacional do Rio Grande do Norte chega a mais de 100 mil unidades. Ele relata: a gente não consegue produzir nem o crescimento anual desse déficit. O censo do IBGE mostrou que Natal perdeu 50 mil habitantes e Parnamirim ganhou esses 50 mil. Por quê? Porque o plano diretor antigo não permitia construir o que a população demandava. A solução para muita gente tem sido se mudar para os municípios vizinhos. Cidades como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremosa e Macaíba viraram refúgio para quem busca um aluguel mais barato ou uma casa própria com parcelas que cabem no bolso. E esse movimento já tem até nome: êxodo metropolitano. Só que essa escolha também traz um novo problema: o aumento do trânsito. Quem sai de manhã de Parnamirim para trabalhar em Natal sabe bem do que eu tô falando. E essa dificuldade de deslocamento nos leva direto para outro fator que também pesa na decisão de quem vai embora: a mobilidade urbana. Natal sofre do mesmo problema de outras grandes cidades brasileiras: o transporte público. Se deslocar pela cidade virou uma tarefa humilhante. Paradas lotadas, passageiros em pé, ônibus superlotados e uma espera interminável. Giovanna Maquilani, moradora da Zona Norte, relatou em entrevista que a cidade perdeu várias linhas de ônibus que antes passavam perto de sua casa.
Agora ela precisa fazer baldeações e enfrentar veículos sempre cheios. Nas palavras dela, é um trânsito estressante e até humilhante. A gente sai de casa já sabendo que vai se apertar dentro de um ônibus que não tem espaço nem para respirar. Como se não bastasse a situação ruim com os ônibus, agora o que preocupa mesmo é a situação do transporte ferroviário. O sistema de trens urbanos da CBTU da Grande Natal pode parar completamente por falta de verba. Isso impacta diretamente milhares de trabalhadores e estudantes que dependem desses trens para se deslocar, principalmente entre Natal e os municípios vizinhos, como Parnamirim e o Ceará-Mirim. Mas o problema não é só o transporte coletivo. Quem tem carro também não escapa. A frota de veículos em Natal aumentou absurdamente nos últimos 30 anos. Em 1992, eram um pouco mais de 74 mil carros rodando pela cidade. Hoje, esse número passa de 440 mil veículos. As principais vias da cidade, como Salgado Filho, Prudente de Moraes e João Medeiros Filho, viraram verdadeiros gargalos urbanos. O professor Enilson Medeiros, da UFRN, foi direto. Quando a gente diz que o trânsito está caótico, é porque os congestionamentos ocorrem em qualquer lugar e a qualquer hora do dia. Além disso, faltam alternativas. O número de ciclovias é irrisório, calçadas em muitos bairros são inexistentes ou perigosas, e quem tenta caminhar ou pedalar enfrenta riscos diários. Tudo isso transforma os simples atos de ir e vir em um desafio diário. E esse desgaste no transporte e na mobilidade tem um efeito acumulativo. Muita gente já não aguenta mais. O reflexo é claro, cada vez mais moradores estão buscando cidades vizinhas ou até outros estados, onde a mobilidade seja mais fácil e menos estressante. E quando o problema não é o transporte, mas o medo de sair de casa por conta da violência, se tem algo que realmente assusta quem vive em Natal, é a violência latente. Não apenas os homicídios, mas os crimes do dia a dia que afetam diretamente o cotidiano das pessoas. Apesar de uma redução no número de homicídios em 2023, furtos, assaltos e roubos continuam acontecendo em alta frequência e deixam uma sensação permanente de medo. Exemplos é o que não faltam. No bairro de Petrópolis, por exemplo, corredores que costumam praticar atividades físicas nas ruas foram alvo de pelo menos 3 assaltos em sequência, todos em plena luz do dia. Na Zona Oeste, a situação é ainda mais crítica. Facções criminosas chegaram a invadir casas, atirar nas fachadas e até incendiar residências para expulsar moradores, como aconteceu no bairro de Quintas. E quem viveu em Natal durante 2017 dificilmente esquece a rebelião na penitenciária estadual de Alcaçuz. O motim, que durou vários dias, deixou um saldo de pelo menos 26 mortos, com cenas de presos amontoados, corpos mutilados e vídeos de facções rivais trocando tiros dentro da própria unidade prisional. A imagem de presos caminhando livremente pelo teto da penitenciária enquanto a segurança assistia sem ação vira símbolo de um estado que perdeu o controle sobre a segurança pública há muito tempo. O trauma de Alcaçuz ainda ecoa. Depois daquele episódio, a cidade entrou definitivamente no mapa da violência urbana do Brasil e até em rankings internacionais de cidades mais violentas do mundo. A partir dali, a sensação de insegurança ficou instaurada e a violência não atinge somente as periferias. No comércio do centro, lojistas como Abimael Silva, dono do tradicional Sebo Vermelho, relatam que fecharam as portas após repetidos furtos e arrombamentos. Simplesmente não dava mais para continuar, disse ele em entrevista a veículos locais. Até aqui a gente falou de custo de vida, mobilidade caótica e, claro, da violência que virou rotina em Natal. 3 fatores que sozinhos já seriam suficientes para fazer muita gente pensar em partir. Quando eles se combinam, o resultado é esse que estamos vendo, um verdadeiro êxodo urbano. Mas aí surge uma pergunta inevitável: será que Natal é um caso isolado? Ou outras capitais do Nordeste também estão passando pelo mesmo problema? Natal não é um caso isolado. Outras capitais nordestinas também enfrentam perdas populacionais, como Salvador e Recife. Mas a situação de Natal chama ainda mais atenção porque é um conjunto de fatores acontecendo ao mesmo tempo e de forma muito intensa. Enquanto aqui a população encolhe, cidades como João Pessoa seguem crescendo. Lá o que se vê é uma expansão urbana, melhorias na mobilidade e um ambiente que parece mais favorável para quem busca qualidade de vida. Não é à toa que muita gente saiu de Natal e foi parar justamente na capital paraibana. A comparação é inevitável.
Por que algumas cidades conseguem segurar ou até atrair moradores, enquanto Natal assiste sua população indo embora? A resposta não é simples, mas passa por anos de decisões mal feitas, falta de investimentos em infraestrutura e segurança e uma gestão urbana que não acompanhou as necessidades da população. Agora fica a provocação: o que Natal precisa fazer para virar esse jogo? Como reconquistar quem foi embora? E como garantir que quem ainda está na cidade tenha motivos para ficar? E já que estamos falando de futuro, deixa eu te fazer uma pergunta direta.